medidas não padronizadas: palmo, passo, pé e polegada. Né? Não podemos esquecer também dos dedos. Também podemos medir com o dedo, tá bom? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão todinha aberta, tá vendo? Medindo desde o dedo polegar ao mínimo. O passo era uma unidade de medida de comprimento usada no Império Romano. Essa unidade antiga de comprimento é equivalente a 2,5 pés. Pé. O pé é uma unidade de medida de comprimento. Ele corresponde aproximadamente a 12 polegadas. Mede-se do final do calcanhar ao dedão do pé. A polegada tem sua origem na Idade Antiga, onde os romanos mediam o comprimento do próprio polegar. Como é feita essa medida? Da ponta do dedo até a primeira junta do polegar. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Muito bem. Hoje vamos trabalhar passos, palmos e pés. Acompanhe a leitura com a Cris. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Olhem lá a imagem. Nós temos ali o passo, o palmo e os pés. Bom, as primeiras civilizações precisavam construir suas moradias, barcos, objetos e precisavam medir. Medir como? Então, eles tiveram a ideia de utilizar as partes do corpo. Muito bem. O palmo, como que ele é feito a medida? Bom, eles pegam, ó, olha o palmo da Cris, a mão. Então, eles pegam em linha reta a ponta do polegar até a pontinha do dedo mindinho. Viram? Esta é a medida do palmo. Olha lá na imagem. Então, agora nós vamos trabalhar com um livro didático. Página 31. Vamos para a nossa roda de conversa? Acompanhe a leitura junto com a Cris. Os times de Beatriz e Murilo estão jogando futebol no campinho do bairro onde moram. Beatriz sofreu uma falta dentro da área e vai cobrar um pênalti. Veja como ela e o juiz da partida mediram a distância da linha do gol até o lugar exato para esta cobrança. Vamos ver? Muito bem, olhem a imagem. Beatriz está dizendo, para marcar onde será cobrado o pênalti, vamos dar 9 passos. O juiz deu os 9 passos. Na imagem de baixo, Beatriz diz, eu acho que a medida do juiz está errada. Bom, Beatriz também deu 9 passos. O porquê será que a distância não foi a mesma? Vocês conseguem imaginar? Bom, porque o passo do juiz é maior que o passo da Beatriz. Ele é adulto, ele é maior que a Beatriz. Então, o passo dele é maior, certo? Por isso chamamos o passo, o palmo, o pé de medidas não padronizadas, porque vai variar do tamanho da pessoa. Por exemplo, o tamanho da minha mão, olha lá, não é o mesmo tamanho da mão de uma criança, certo? Aí em casa vocês podem também fazer essa experiência. Pega a sua mão e coloca juntinho assim da mão do pai, da mãe ou de alguém maior que você. E você vai perceber a diferença de tamanho. Por exemplo, você também pode fazer outras experiências. Você pode medir o tamanho da sua sala dando alguns passos. Você pode ver quantos passos tem a sua sala. Você pode pedir para um adulto também medir com passos a sua sala. Daí você pode ver a diferença de quantos passos você deu e de quantos passos um adulto deu. Na letra A,
O juiz da partida e Beatriz deram 9 passos para ir da linha do gol até a marca do pênalti. A distância percorrida por eles foi a mesma? Aqui vocês irão colocar a resposta que vocês acham, tá bom? Letra B. Por que isso ocorreu? Então, se na letra A você respondeu que sim, se a sua hipótese foi sim, você irá responder o porquê desse sim na letra B. Se a sua hipótese foi não na letra A, na letra B você irá responder o porquê deste não. Pausem o vídeo e respondam a letra A e a letra B. Agora vamos para a página 32. Investigação matemática. Reúna-se com 3 colegas para medir o contorno do pátio da escola usando passos. O professor vai definir o ponto de partida para realizar a medição do contorno. Número 1. Faça uma estimativa, ou seja, sem medir, tente descobrir quantos passos você dará para contornar o pátio e anote. Número 2. Na sua vez de medir, posicione-se no ponto de partida e ande na linha de contorno do pátio, contando os passos até retornar ao ponto inicial. Bom, nós não estamos na escola e também nós não podemos nos encontrar agora com os nossos colegas. Então, o que você fará? Aí na sua casa, você vai escolher um ambiente, ou a sala, ou o quarto, ou o seu quintal. Mas tem que ser um ambiente que você consiga andar de uma ponta à outra, tá bom? Na número 1, vocês irão colocar a sua estimativa de quantos passos vocês acham que será necessário para contornar ou para atingir de um lado ao outro o ambiente que você escolheu. Então, aqui, sem dar os passos ainda, você irá colocar a sua estimativa, a sua hipótese, tá bom? Na número 2, aí sim, você irá se posicionar em um canto deste ambiente e irá contar os passos até chegar ao outro lado deste ambiente. Você pode anotar esse número aí na frente, tá bom? Para não esquecer. Feito isso, na número 3, você irá pedir para que um adulto faça o mesmo. E pode anotar o número na frente também. Peça para que o adulto conte os passos no mesmo ambiente em que você contou os seus, tá bom? No número 4, escreva na tabela a seguir o nome de cada um do grupo e do professor e registre a quantidade de passos que deram para medir o contorno do pátio. Neste caso, terá apenas o seu nome e o nome do adulto que está aí com você, tá bom? Do adulto que também contou a quantidade de passos para medir esse ambiente. Então, na tabela, na coluna do nome, você irá colocar o seu nome e na frente, na quantidade de passos, você irá registrar quantos passos você usou. Fará o mesmo com o nome do adulto e a quantidade de passos. Na número 5, todos obtiveram a mesma quantidade de passos? E aí você vai responder, vai comparar a sua quantidade de passos com a quantidade de passos do adulto, que também mediu este ambiente contando com os passos. Agora, eu quero que você observe a sua quantidade de passos e veja como você se saiu em relação à estimativa da número 1. Você chegou perto? Você acertou? Ficou muito longe? Atividades. Número 1. Vamos medir o comprimento da sala de aula. Aqui, nós faremos o seguinte. Como nós não estamos na escola, vocês irão fazer a medida do maior cômodo da sua casa, ok? Então, aqui, você e um adulto irão percorrer a distância referente ao comprimento do maior cômodo da sua casa e contar a quantidade de passos que deram. Letra A. Anote na tabela o nome e a quantidade de passos de cada um. Aqui nesta tabela, vocês irão colocar as informações do seu nome e o nome de um adulto, ok?
Na coluna seguinte, a quantidade de passos de cada um que vocês usaram para medir o maior cômodo da casa de vocês, ok? Na letra B, nós temos a seguinte pergunta. O professor e o aluno deram a mesma quantidade de passos? Por quê? No caso, vocês terão que substituir essa pergunta pela seguinte. O adulto e o aluno deram a mesma quantidade de passos? Aí vocês irão responder se sim ou não, comparando o registro que você fez na tabela. Por quê? Você vai justificar o porquê da sua resposta, ok? Então, agora vocês irão pausar o vídeo, medir o maior cômodo da casa de vocês com os passos, os seus passos e o de um adulto, e registrar essa quantidade de passos na tabela e responder a letra B, tá bom? Número 2. Vitor vai usar os pés para medir o comprimento de um colchonete. Para isso, ele colocou um pé na frente do outro e vai trocá-los de posição até chegar ao fim do colchonete. Aqui nós temos essa ilustração de um colchonete e os pés do Vitor. Observem que na frente da imagem dos pés dele, nós temos a simulação de um pezinho na frente do outro. Cada pé, ele conta um passo. Na letra A, quantos pés faltam para Vitor medir o comprimento? Olha a pergunta, quantos pés faltam? Ele já tem 2 pés aqui, então você vai contar a partir daí, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você irá registrar a quantidade de pés que faltam para Vitor completar o comprimento. Na letra B, quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento? Observem que na letra A, vocês usaram a quantidade para completar. Na letra B, está pedindo quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento. Ou seja, vocês terão que contar a quantidade de todos os pés, ok? E irão colocar a resposta na linha que está à frente. Número 3. Use seus pés para medir a largura da mesa do professor. Bom, nós não estamos em sala de aula e isso não será possível. Então, vocês farão o seguinte. No lugar da mesa do professor, vocês irão medir com os pés de vocês a largura da sua cama, ok? Irá solicitar também para que o adulto que está aí na sua casa, que te ajudou na atividade anterior, faça o mesmo. Na letra A, você irá registrar quantos pés você usou como medida. E na letra B, seus colegas usaram a mesma quantidade de pés? Aqui você irá trocar a palavrinha colegas por adulto. Então, ficará, o adulto usou a mesma quantidade de pés? Você irá colocar sim ou não. Agora, vocês irão pausar o vídeo, medir a largura da cama com os pés e registrar as respostas da número 3, ok? Na página 34, número 4. Pedro e o avô estão usando o palmo para medir o comprimento de uma prateleira. Observem no desenho como é feita a medida através do palmo. Vejam que deve ser em linha reta e medindo da ponta do dedão até a ponta do dedinho. Letra A. Quem tem o palmo maior, Pedro ou o avô? Aqui vocês irão fazer o seguinte. Quem terá o palmo maior será a pessoa que usar menos palmos para medir a prateleira. Letra B. Por que Pedro e o avô encontraram medidas diferentes? Na letra B, você irá justificar o motivo da quantidade de palmos de Pedro não ser a mesma da quantidade de palmos do seu avô. E agora vocês irão pausar o vídeo, responder a letra A e a letra B da número 4. Letra C. Letra C. Usando o seu palmo, meça o comprimento da sua mesa. Para isso, coloque a sua mão bem esticada e vá contando a quantidade de palmos de uma ponta à outra da mesa. Pinte quantos palmos você contou. Você irá na sua mesa medir a quantidade de palmos.
Se por acaso a sua mesa for bem grande e a quantidade de palmos desenhada aí no livro não for o suficiente, você pode completar com um número na frente, ok? E você irá pedir também ao adulto que está aí com você, te ajudando nas atividades, que faça o mesmo. Peça a ele que meça o comprimento da mesma mesa usando os palmos. Letra D. Converse com o adulto para descobrir se todos contaram a mesma quantidade de palmos. Pausem o vídeo, respondam a letra C e a letra D. Número 5. José caminhou da linha abaixo da cesta de basquete até o centro da quadra. Observem que cada tracinho nesta reta que está seguindo na frente de José é contado um passo. Quantos passos José andou? Nessas duas linhas vocês irão formular uma resposta, mas eu quero uma frase, ok? Eu não quero somente a quantidade com algarismos. Eu quero que vocês formulem uma frase de acordo com a pergunta. Se a pergunta é quantos passos José andou, você irá responder: José andou, tananã, passos. Não se esqueçam do ponto no final da frase. E quem estiver usando a letra cursiva deve iniciar a frase com letra maiúscula, ok? Bom, agora vocês irão finalizar a número 5 da página 34.